Quando eu paro para pensar no tempo que eu estou morando aqui na Europa, sempre acabo por fazer algumas reflexões e dentro desses pensamentos existe um que é consenso entre o meu eu que queria imigrar e o meu eu que hoje é imigrante. Planejamento é o segredo do sucesso. As pessoas que decidem imigrar passam por diversas etapas em um longo processo que começa desde a formação da ideia na nossa mente até a adaptação no dia a dia em uma nova cultura. E se você chegou nesse vídeo é porque, assim como eu, você decidiu imigrar para outro país ou está fortemente inclinado a tomar essa decisão. E esse vídeo tem o intuito de te ajudar, com base na minha própria experiência, te ajudar a se planejar e a tirar algumas pedras desse caminho que você vai percorrer e que um dia eu mesmo percorri. Então, pessoal, primeiramente, caso esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Moisa Granha e aqui eu compartilho vários momentos da minha vida como imigrante. E bem, esse vídeo basicamente é o resumo de uma playlist que eu tenho aqui no canal, chamado Saindo do Brasil, onde ali eu coloquei vários vídeos na época que eu estava me preparando para sair do Brasil e vir aqui para Portugal, né? A minha ideia lá no começo foi meio que fazer essa playlist para ela servir como um passo a passo, desde eu tirar a ideia, né, de migrar e colocar no papel, até de fato descer aqui no aeroporto em Portugal, e de fato é assim que ela funciona, né? Mas com isso também ajudar a galera que, assim como eu, é viajante / imigrante aí de primeira viagem e se sente meio perdido, na verdade, de por onde começar todo esse processo. Sim, se você tá nessa etapa, saiba que eu de verdade entendo você. Então, com esse vídeo eu vou conseguir dar um panorama geral de tudo que eu fiz e tudo que eu faria de diferente também se eu fosse migrar hoje em dia. E caso você queira saber com mais detalhes o que eu fiz em determinada etapa, é só você acessar o canal e procurar o vídeo específico ou acessar a playlist Saindo do Brasil, que eu vou deixar aqui no canto, inclusive. E só para deixar bem claro, eu realizei todo esse processo de imigração sozinho, eu não contratei nenhum tipo de assessoria, ou agência de viagem, ou empresa de relocation, enfim, nenhum tipo de empresa que preste esse serviço aí de imigração. E o que eu quero dizer com isso? Que caso você queira passar por todo esse processo sozinho, né, fazer esse processo sozinho, eu sou a prova viva de que isso é possível, pelo menos se tratando aqui de Portugal, e isso vai te dar uma certa independência, coisa que eu prezo bastante, além de, obviamente, você economizar uma boa grana. Bem, e a primeira coisa que eu posso dizer que você deve fazer é se planejar, tirar a ideia da sua cabeça e colocar no papel. Eu sei que muita gente tem a memória boa, mas por norma nossa mente é feita para ter ideias e não para ficar guardando elas. Então literalmente escreva, rascunhe, coloque no papel. Qual o seu destino? Qual o seu objetivo no país? É trabalhar, é estudar, é imigrar? Quanto tempo você pretende ficar? Que tipo de documentos são exigidos para você entrar no país? Qual o tipo de visto que você vai precisar? Enfim, o que eu indico vocês a fazerem é pegar todas as suas ideias, suas dúvidas, colocarem ela no papel para que as coisas comecem a ganhar forma. Bem, eu já vou deixar um ponto aqui que vai servir também para todas as outras etapas que eu citar aqui no vídeo, mas todas as vezes que vocês forem tirar informações sobre as questões que forem aparecendo no seu planejamento, sempre se informe nas fontes oficiais, seja aí do governo do país ou de empresas que estejam relacionadas no seu planejamento, como por exemplo a empresa da companhia aérea. Tudo bem você tirar uma informação ou outra de fontes não oficiais ou sei da internet no geral, mas sempre confirme essas informações. E aqui eu já vou deixar também uma questão que eu faria de diferente se eu fosse migrar agora em 2023 ou em algum momento mais para frente. Para quem me acompanha sabe que eu vim aqui para Portugal como turista e dei entrada num processo chamado manifestação de interesse para me legalizar aqui no país. E caso você não saiba, esse processo, também conhecido como MI, é um processo que você consegue se legalizar aqui em Portugal quando você vem como turista, mas de repente quer ficar aqui para estudar ou trabalhar, enfim, viver no país. Mas a partir agora de 2023 ou para frente, né, se eu fosse vir aqui para Portugal, eu viria através do novo visto que foi aprovado ano passado, que é o visto de procura de trabalho. E se eu fosse emigrar hoje em dia para Portugal, sem dúvida alguma que seria com esse visto, porque primeiramente ele já estaria condizente com o meu objetivo no país, que seria de trabalhar, de estudar, né, de continuar a minha vida aqui.
Segundo, que mal eu chegasse aqui com esse visto, eu já conseguiria tirar minha autorização de residência. E no final do 5º ano, com a minha autorização de residência, já poderia tirar a minha cidadania. Enquanto que, através do processo que eu fiz da manifestação de interesse, só para tirar a autorização de residência está demorando mais ou menos 2 anos. Então, enquanto uma pessoa que vem com visto de procura de trabalho, mais ou menos entre 5 anos ela já vai ter a sua cidadania, uma pessoa como eu que vem com manifestação de interesse está demorando mais ou menos de 7 a 8 anos para conseguir tirar a cidadania, o que é bastante tempo. Sem falar que enquanto eu não tiro a minha autorização de residência através da manifestação de interesse, nesse período de 2 anos que eu comentei, eu não posso nem sair de Portugal, o que obviamente não é nada bom. Algo que está diretamente relacionado a você tirar a ideia da cabeça e colocar no papel é fazer um roteiro de viagem. Talvez você pense que isso só é necessário caso você venha com a ideia de turistar, não é mesmo? Bem, eu não penso que seja bem assim. Dá para mais ou menos você transformar essa ideia de roteiro de viagem numa roteiro de paragem, não sei se esse seria o antônimo certo, acho que não, mas enfim, seria basicamente você transformar, ou fazer um roteiro com as principais cidades e locais que você gostaria de morar aqui em Portugal, por exemplo, comparando alguns parâmetros que eu acho importante, como por exemplo, oportunidade de trabalho, preço de moradia, mobilidade urbana. Eu acho que você comparando esses 3 fatores já, você vai conseguir colocar aí no papel quais seriam as cidades principais que você gostaria de morar no país, no caso aqui Portugal, e assim já definir qual é a cidade que você viria de cara, para tentar fazer aí ou começar sua vida aqui no país. Após você botar tudo no papel e começar a colher as informações, com certeza você já vai saber quais são os documentos necessários para que você possa realizar o seu objetivo aqui em Portugal. Tem alguns documentos que eu posso dizer com toda certeza que vão ser necessários dependente do seu objetivo aqui no país, que é o passaporte, seguro viagem, reserva de estadia ou carta convite, comprovativo de renda ou dinheiro, e acho que aqui vale a pena ressaltar também o timing que você precisa ter com a organização dos documentos, junto a outros aspectos da sua viagem, como a compra de passagem aérea e a reserva de estadia. Porque, por exemplo, se você for deixar para comprar sua passagem aérea ou reservar a sua estadia apenas quando o seu último documento foi emitido, você já vai estar meio fora de timing, porque em relação à passagem aérea, se você deixar para comprar muito próximo à sua viagem, ela vai estar absurdamente cara. Então é interessante você ter aí esse timing entre o seu planejamento geral e a emissão dos documentos. Bem, esse passo nem sempre vai ser exigido, mas como nós passamos atualmente por uma pandemia, pode ser que alguns países ou companhia aérea estejam exigindo algum tipo de documento relacionado à saúde, como por exemplo a sua carteira de vacinação atualizada, então é bom dar uma olhada nesses parâmetros antes de embarcar. Bem, após você já ter decidido aí qual o seu destino, já ter tirado aí os documentos, o próximo passo é comprar a passagem aérea. E aqui, o que eu posso dizer, o mais óbvio é você tentar pegar as promoções aí nas companhias aéreas, nas agências de viagem e obviamente pesquisar para conseguir obter o melhor preço. Eu vou deixar alguns sites que são bem interessantes você pesquisar preço, que é o Google Voos, o Itamatrix também da Google e o Skyscanner. Existem diversos outros sites que fazem essa comparação de preço entre agências de viagens e companhias aéreas. Aconselho você a entrar e olhar, fazer a pesquisa em todos. E o legal é que nesses sites normalmente tem como você criar um alerta para aquela passagem que você tem interesse de comprar. Assim, se ela entrar em promoção ou se houver uma baixa do preço dela, o site vai te informar. E uma outra coisa interessante também para você que vai entrar nesse universo das viagens é olhar sobre uma técnica chamada stopover. Dá uma pesquisada que é algo bem interessante também. E nesse ponto, a não ser que você tenha uma carta convite de um familiar seu ou de um colega dizendo que você vai ficar lá na casa dele, você vai precisar reservar um local, seja aí um hotel, um hostel, um Airbnb, para ser a sua morada inicial aqui no país. Se você vier a turismo, obviamente você vai ter uma reserva feita em vários lugares, mas se você vier para fixar residência aqui, eu aconselho você a pegar pelo menos 2 semanas aí no local que você escolher, para que dê tempo de você, além de procurar um quarto ou um apartamento que você deseja alugar numa região boa, com um tempinho aí de sobra, não precisa ficar numa correria, você também conciliar com o local de repente onde você vai conseguir arranjar um emprego. Então, para você conseguir fazer bem esse jogo de procurar emprego e lugar para morar também na mesma cidade, na mesma região, aconselho pelo menos você pegar aí umas 2 semaninhas.
E bem, o próximo passo é a contratação do seguro viagem, que sim, é obrigatório. Caso você venha a turismo, por exemplo, você tem que contratar pelo tempo da sua viagem, e caso você venha com visto específico, você tem que contratar pelo tempo vigente ali do seu visto, tá? O seguro viagem, ele vai cobrir algumas coisas relacionadas à área da saúde, a extravio de bagagem, por exemplo, a mandar o seu corpo de volta para o país de origem, caso queira Deus que não, né? Mas caso aconteça algum acidente. Então, seguro viagem, eu acho que não tem muito segredo, é você procurar nos sites mesmo da internet o seguro com menor preço, e também dá uma olhada no seu banco. Normalmente os bancos, eles oferecem aos clientes o seguro viagem, às vezes com um preço mais acessível que o resto do mercado, pelo fato de você ser um cliente do banco, né? Bem, o CDAM ou PB4 é um documento que traduz um acordo firmado entre Brasil e Portugal na área da saúde, com que faz que nós, brasileiros, conseguimos utilizar aqui a saúde pública de Portugal com os mesmos direitos que um cidadão português e vice-versa com os portugueses no Brasil. Eu acho que é um documento mais para quem vai fixar residência ou estudar aqui em Portugal, ficar um longo período aqui no país. Acho que se você estiver vindo por um curto período só a turismo, realmente não se faz necessário, mas caso seja por um longo período, com certeza é bom você colocar esse documento aí na sua lista. Comprar o euro para vir aqui para a Europa ou fazer o câmbio não é algo que você precisa fazer de uma vez só. O que eu aconselho é você ir comprando aos poucos, né? Ir analisando aí o mercado, e quando o euro tiver uma baixa no preço, você comprar aí 100 euros, 50 euros aqui e ali no mês, até acumular o montante que de fato você precisa. Esse eu penso que é o melhor jeito de você fazer o câmbio. E eu vou deixar aqui 3 locais em que você pode analisar e comprar o euro ou qualquer outra moeda também. O primeiro é através do Google mesmo, você tem como lá analisar tanto o euro turismo quanto o euro comercial, e assim que tiver uma baixa também deixar lá avisado para quando houver uma baixa na moeda, você já tá esperto para poder fazer a compra dela. O segundo é o site Melhor Câmbio, que foi o site que eu utilizei na época para poder ver as casas de câmbio que tinham na minha região e qual estava oferecendo o melhor preço ali. Então é um site que eu recomendo bastante. Caso ele tenha a sua região cadastrada no site, ele vai te mostrar diversas casas de câmbio e os diversos preços que elas estão oferecendo ali no momento. E por último é o Wise, que além de você conseguir fazer o câmbio, e só um disclaimer aqui, a Wise realmente está com um preço muito bom de câmbio. Eu tava até falando com um amigo meu esses dias que vai vir para a Europa fazer uma viagem, e ele falou comigo, eu passei para ele e eu fui conferir os preços das casas de câmbio que tem na minha região com o da Wise, e o da Wise estava mais ou menos uns 20 centavos mais em conta, o que é bastante coisa para câmbio. Você pode comparar o preço dela com as outras casas de câmbio, que, por exemplo, a Melhor Câmbio vai te mostrar, sempre pesquise bastante, mas realmente ela está com preço bem competitivo. Mas além do câmbio, você também tem a opção de utilizar ela como uma conta corrente internacional, e de fato eu utilizei quando cheguei aqui em Portugal. Eu não consegui abrir uma conta num banco assim que eu cheguei, e eu utilizava a Wise como minha conta corrente. Então eu utilizava desde ir em supermercados, fazer a compra do mês, até no cinema, por exemplo, e nunca me deixou na mão. Então ela é muito útil nesse sentido, porque você consegue guardar diversas moedas ali diferentes, e na hora que você quiser fazer o câmbio, você consegue fazer de maneira prática. Graças a Deus, pelo menos ainda hoje em dia tem um preço bom, e você também consegue utilizar o cartão de débito dela para utilizar como o seu primeiro banco ao você chegar aqui na Europa. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo um link com o meu convite para você se cadastrar na Wise, e caso você se cadastre através dele, você vai estar contribuindo com o canal aqui, e também vai estar ganhando transferência com tarifa zero em até 500 euros. Então você me ajuda o canal, e também é ajudado de alguma forma. Lembrando que o dinheiro que você vai trazer aqui para o país tem que ser condizente com o seu objetivo. Então se você for turistar, tem que ser condizente com o seu tempo de turismo. Se você for vir através do visto de procura de trabalho, tem que ser condizente com o tempo do visto de procura de trabalho, que se eu não me engano é 120 dias. Então é mais ou menos para vocês terem uma ideia de o quanto dinheiro, vamos dizer assim, trazer. Além de você entrar também no site supermercado, ver preços de arrendamento, naquela etapa que eu falei de você fazer o roteiro de paragem, entre aspas, você já vai ter uma noção de quanto você vai gastar por mês. Acho que é legal você colocar tudo isso na ponta do lápis ao fazer nessa etapa de você fazer o roteiro, e quando chegar nessa etapa aqui de fazer o câmbio, você já vai ter uma noção de quanto você precisa trazer aqui pro país.
E bem, após você realizar tudo isso que eu falei, você já vai estar pronto para sair do Brasil e vir aqui para Portugal ou qualquer outro país aqui da Europa, porque basicamente tudo isso que eu falei é meio que o feijão com arroz de qualquer viagem, né, do planejamento de qualquer viagem que você queira realizar. Mas além dos tópicos que eu citei aqui no vídeo, tem outros 3 vídeos que eu acho interessante nessa playlist, que são dicas de viagem para você que pretende migrar, quanto literalmente eu juntei e gastei para sair do Brasil e vir aqui para Portugal, e também como foi toda a minha viagem, todo o processo desde eu pegar o avião no aeroporto do Brasil e descer aqui em Portugal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha sido útil de alguma forma e até o próximo vídeo.